Então, como a live está sendo transmitida, interpretada, surdos e ouvintes, venham participar com a gente. É a primeira live do projeto, de várias que vão acontecer. Essa live é uma parceria da UFSC com o FJF. Então, eu quero muito agradecer o apoio do grupo de técnicos, a Michele. São 3 intérpretes atuando aqui hoje, fazendo a voz. Cristiane, a Marcela e a Fran. Eu quero agradecer o apoio de todas vocês para que essa live aconteça. Muito obrigada por toda a organização, também os bolsistas do projeto Librando, que organizaram e criaram a proposta, divulgaram essa live pelo Instagram, pelo YouTube. Muito obrigada. Hoje nós temos um convidado muito especial. Nossa, é uma pessoa que eu admiro muito, eu já conheço há muitos anos. Essa pessoa trabalha junto com a comunidade surda, já atua com a comunidade surda há muitos anos, na literatura sinalizada e também com sign white, a escrita de sinais. Então, a participação dessa pessoa hoje... Quem é essa pessoa? Vocês já sabem? Professor Rubens. Professor Rubens Almeida, olá. Boa noite, pessoal, professor. Boa noite a todos vocês que estão aqui nessa live, né? Esse é um momento que estão aqui presencialmente ou que posteriormente verão no YouTube, pois ficará gravado. Muito prazer estar aqui com todos e também com o professor Carlos. Eu agradeço também por vocês me convidarem. Esse projeto é maravilhoso, o Librando é incrível. Eu estou muito feliz com esse grupo, estou muito feliz que você tenha aceitado esse convite, professor. Você, para mim, é um autor especial que se destaca na área da literatura sinalizada. A proposta de hoje é uma conversa, nós vamos discutir esse tema tão importante, né? A literatura sinalizada, também a escrita de sinais. Eu reconheço a sua experiência nessa área. E aí nós vamos começar o bate-papo de hoje. Eu vou apresentar primeiramente o seu currículo. Professor Rubens Almeida, formado em pedagogia, também em letras libras, licenciatura, e com pós-graduações em administração e marketing e gestão de projetos. Já participa há muitos anos, está inserido na comunidade surda, desenvolvendo trabalhos de tradução, interpretação e também docência na área da escrita de sinais. Hoje o professor Rubens atua em 2 lugares, na SEDUC, a Secretaria Estadual, no CAS, é um centro de apoio a pessoas surdas, e também uma escola bilíngue pela Secretaria Municipal, na cidade de São Luís. Trabalha com tradução, interpretação e docência do sign white. O professor Rubens está inserido na comunidade surda na Universidade Federal do Sul da Bahia, e ele tem um projeto, esse é o sinal. Esse projeto está aí vinculado à Universidade do Sul da Bahia.
Ele é coordenador do projeto de escrita de sinais do Maranhão. Por exemplo, é uma oportunidade de formação para pessoas surdas e ouvintes nessa área da escrita de sinais. É uma proposta maravilhosa, uma proposta excelente. E hoje você é nosso convidado especial. Hoje eu gostaria de começar perguntando, interagindo com você e saber como que é essa relação sua com a comunidade surda? Seu primeiro contato, esse processo de formação, como que você atua com a comunidade surda? Oi, professor Carlos. Sinto muito bem de estar aqui com você. Estou muito feliz de ter sido convidado, né? Também trabalho há muito tempo, né, com esse projeto. Sempre gosto muito de você. Essa literatura da Sing Rights, né, como uma disciplina também, né, da universidade que você atua é muito bom, né? O objetivo que nós temos é bem parecido. E também eu quero aproveitar para agradecer, né, a professora Michele por ter me convidado, né, e também, esse projeto é incrível, o projeto Librando, ele eu acredito que ele vai se desenvolver cada vez mais, as pessoas vão começar a acessar mais esse projeto, porque a Libras, a literatura, ela está bem, disseminada, ela está crescendo, está indo por todo o Brasil, né, bem necessário que isso seja disseminado, né, temos muitos esforços para isso, eu agradeço. Eu concordo. E também sobre a sua pergunta, né, como que foi o meu contato com a comunidade surda? Na verdade, assim, o meu primeiro contato foi quando eu era criança, com a idade de 4 anos, eu conheci uma pessoa surda e eu vi era uma menina, uma irmã dele, desculpe gente, isso. E com 14 anos, ele era pequeno, com 4 anos, o senhor Rubens, né, e a irmã de 14 anos. E aí ele viu uma pessoa surda e começou a e a irmã dele, de 14 anos, né, namorou com uma pessoa mais velha, né, e ele se interessou pela irmã e eles começaram a ter um relacionamento romântico, né. E aí ele via todo esse contato e ele com 4 anos ele percebia ele sinalizando, né, aquela comunicação diferenciada, aqueles gestos, e ele conseguia compreender, né. E ele não falava muito bem também, não era ele via os sinais, ele compreendia melhor os sinais, ele acabou se interessando mais pela língua de sinais, visualmente ele percebeu melhor, assim, do que a língua falada. E aí quando ele foi crescendo com 17 anos, ele começou a ter mais contato com os surdos, né, interagir mais, e ficou fluente, foi uma fluência que ele adquiriu rápido, né, com 6 meses ele já começou a ficar bem fluente, né, porque ele sempre teve, interesse pelos surdos, ele gostou muito desse contato com os surdos, ele se admirava com a língua de sinais, a beleza da comunicação em língua de sinais, e ele, desenvolveu bastante o visual, né, para conseguir ler a língua, né, então no ano de 2007 ele começou, eh, a trabalhar como intérprete numa instituição, né, e aí foram passando os anos e ele mudou para São Luís, né, a capital do Maranhão, e na verdade ele é nascido em Goiás, em Goiânia, né, e foi o primeiro contato com os surdos que ele teve foi lá, na comunidade surda foi em Goiânia, e também em Brasília.
no Distrito Federal, né, naquela região ali. Então, quando ele mudou aí para São Luís, ele foi bem diferente, foi um choque cultural, pela variação linguística também, né, tanto do Maranhão quanto de Goiás, é bem diferente a sinalização. E aí ele foi aprendendo, né, e se habituando, e ele gostou bastante, porque foi o começo, assim, bem no começo que ele mudou, no período de 2 anos e até 2008, mais ou menos, ele começou desculpa, 2018, ele estudou a Sing Rights, a Libras escrita, e aqui isso ajudou bastante ele perceber a variação linguística, porque nesse processo aí de pedagogia da língua de sinais, também as configurações de mão, né, todos os parâmetros da língua de sinais ficaram mais claros para ele no Sing Rights, no conhecimento da língua de sinais. E a comunidade surda aí do Maranhão começou também a ter mais contato, ele começou a desenvolver mais contato com as pessoas, frequentou associações, também começou a trabalhar no CAS, né, que essa instituição foi o principal meio, assim, de referência para ele dos surdos, né, onde ele encontrava bastante surdos, e aí ele começou a trabalhar em vários projetos, né, foi muito bom, e ele percebeu que o papel dele no projeto era o quê? Era sempre secundário, sabe, ajudando o pessoal, porque os surdos tinham que vir primeiro, né, então eles são os protagonistas, né, então é muito importante o protagonismo surdo estar presente em tudo quanto for projetos da comunidade surda. E aqui no Maranhão a gente está conseguindo fazer bastante alianças com os surdos, porque tem muitas variações, muitos jeitos diferentes, né, de acordo com a região. Então, eu creio que é necessário que haja um padrão, porém, todos têm que ser a língua de sinais ela tem que ajudar para que isso seja padronizado, né. Ele diz que a comunidade surda aí do Maranhão é bem unida, né, existe aí bastante interação. Eu agradeço por essa pergunta. Nossa, muito interessante. Nós gostamos dessa explicação, porque você mostrou todo o processo, afinidade já com a comunidade surda, alguns amigos. Isso é muito importante mesmo para aquisição linguística. Maravilhoso. A gente queria saber como foi esse processo de aquisição da Libras mesmo. Você me explicou, por exemplo, sobre esse estudo da escrita de sinais, né, compreensão fonológica, como se organiza os parâmetros da Libras. E aí eu queria te perguntar, como você começou a estudar a escrita de sinais? Essa área, Sun White, como que isso apareceu nesse processo? Porque realmente isso promove uma melhor compreensão da Libras. E isso ajuda no processo de aquisição. Muito bom você ter contado isso para a gente, compartilhado. Muito obrigada. Na área da literatura, de uma forma geral, na sua vida, desde a infância, adolescência, a vida adulta, como foi esse contato com a literatura geral? Por exemplo, você se lembra de experiências vivenciadas na sua escola ou com a família? Esse processo de aprendizagem, contato com a literatura, de uma forma geral. Fala pra gente como que se deu isso. Então, a literatura geral, assim, eu focava bastante na palavra de Deus, né, por ser evangélico, né, e diz que isso foi uma influência da família, principalmente da mãe dele, desde criança. E a mãe dele ia muito na igreja, né, e levava ele, e
Fui começando, aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Mas com foco, né, na Bíblia. Quando eu tinha uma idade de 12 anos, esse foco ele foi diminuindo. De forma geral, pela Libras. Depois, mais tarde, Eu percebi esse seu aprendizado na igreja com a palavra de Deus, a aquisição de metáforas por meio de textos bíblicos. Realmente é uma excelente oportunidade de contato com a língua, a possibilidade de aprendizado, e a palavra de Deus é, de fato, uma literatura. E também possibilita o aprendizado da escrita de sinais. Por exemplo, dentro da escola, o hábito é o uso do português, as pessoas ignoram o gênero de textos visuais. O Sign White, por exemplo, Haikai, e eu acho que precisa, dentro da escola, é muito necessário esse incentivo. Muito bom saber. Muito bom saber que você teve esse aprendizado com esse gênero textual. Com foco na literatura sinalizada, na literatura surda. Esse contato, essa atração sua, essa admiração pela literatura sinalizada, como que isso começou, professor? Então, a literatura em Libras, na verdade, assim, não foi assim um negócio rápido. Eu primeiro entrei na comunidade surda, e aí quando eu estava com mais ou menos com uns 17 anos, que eu já estava fluente, já tinha aprendido, né, eu comecei a trabalhar em 2007 como tradutora e intérprete, né, e nesse processo eu fiz bastante pesquisas, né, e no momento da pesquisa que eu fui ver a literatura surda, né, com os surdos como literatura dos próprios surdos, né, e aí tinham vários surdos que amavam sinalizar e se expressar, assim, de forma incrível, né, e também, o Rimar, né, que é uma pessoa que tem bastante poemas, tem bastante, e também o Maurício o Maurício Bastos, né, ele também tem bastante poemas, né, com foco visual vernacular, né. Assim, eu acho incrível. E também tem vários surdos, assim, que eu comecei a perceber e eu comecei a entender a literatura, que não é só com livros e leitura, né. A literatura, ela tem um contexto, assim, muito amplo, né, ele está muito ligado à cultura e à história do povo surdo, né, a forma de expressar. A forma de expressão do povo surdo é literatura, e eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí quando parece que eu comecei a ir por um outro caminho, que aí foi onde eu encontrei o Sing Rights, que é a escrita de sinais, né. Ele não sabia que, assim, a língua tinha esse registro, e em 2010 ele viu que, assim, ele não tinha, assim, esse conhecimento. Em 2007, por exemplo, que ele trabalhava como tradutor e intérprete, ele não percebia isso. E aí quando foi em 2010 que ele
existe o registro da língua de sinais. Foi um pouco tardio, né, que ele conheceu, mas, ele se sentiu não foi algo, assim, muito fácil, ele não achou interessante a princípio, porque era difícil de compreender, inclusive a sinalização. E quando ele chegou aí em São Luís, né, que foi no ano de 2016, eu nesse período, assim, mais ou menos de 2 anos, até 2018, eu aproveitei para focar num projeto que era que ele tinha que ter escrita de sinais. E assim, no CAS, não tinha nada disso. As pessoas não conheciam e não tinham interesse pela língua de sinais. E aí isso foi algo assim para mim e me pediram para pesquisar sobre isso, me mandaram que eu fosse entender como funcionava. Então em 2010, quando eu vi aquilo, eu não vi com um olhar, assim, que era possível. E aí tipo assim, foi até meio que um sacrifício para eu conseguir, né, e eu fui procurando a literatura, vários autores, né, e esse autor, o Madison, né, e também a esposa dele, a Raquel. A Raquel é surda e o Madison é ouvinte. E os 2 juntos organizaram um grupo, né, de estudos de escrita de sinais. E a partir daí, com na universidade, na disciplina de letras libras. E em Minas Gerais, né, em BH, foi criado um outro grupo, o CETEF, que era um grupo de estudos, e dentro desse grupo havia pesquisas em escritas de sinais, e aí foi criado também um livro, né, com o nome de Escrita de Sinais Claras, é isso? Mi Mistérios, não tinha sem mistérios, escrita de sinais sem mistérios, era bem difícil, né. E assim, e aí eu comecei em 2018, né, que eu comecei a encontrar e a ler e a pesquisar, e quando eu peguei esse livro, que era do Madison e da Raquel, ele me contextualizou bastante sobre tudo que assim, eu acabei, eh, foi bem rápido, assim, que eu comecei a entender, e aí eu comecei a ver alguns vídeos, alguns sinais, e eu comecei a olhar esses sinais e a registrar, e aí foi aí que eu comecei assim, parecia que eu não estava conseguindo ligar uma coisa os sinais à escrita, sabe. E aí eu fiz um curso, né, criaram um curso que foi no Paraná, acho que é na cidade, né, de Cascavel, e lá em Cascavel, que foi na universidade, né, que é esse sinal que ele está fazendo, na universidade de na UniOeste, foram uma semana, né, 2 semanas, né, de curso, foram bem intenso aí, e aí era um professor surdo, e ele tinha o nome dele é o Adam Forest, é isso. Ele é americano, né, ele é dos Estados Unidos, o professor surdo que veio até o Brasil, nessa cidade de Cascavel, para ensinar sobre escrita de sinais. E aí ele falou assim: "É, esse é o momento, eu tenho que aproveitar", e eu fui para lá. Sabe, fui lá e me inscrevi e, assim, foram 2 semanas de muito aprendizado, muito ensino, assim, e assim, eu fiquei com algumas dúvidas e eu perguntava para que ele me explicasse tudo, e foi bom que ele me ensinou e melhorou a minha percepção. Então agora a escrita adicionais para mim tem todo o sentido, ela funciona de verdade, sabe, sobre os parâmetros, sobre a fonologia, eu consigo entender, assim,
perceber as variações, por exemplo, lá em Goiás, a comunidade surda e a comunidade surda aí do Maranhão, como que a sinalização dos 2 tem essa diferença, sabe. Eu consigo, assim, aumentar a percepção dos sinais. Os sinais do Maranhão, eu estou registrando também esses sinais, porque é muito importante. Esse curso, para mim, foi um marco, assim, melhorou muito para mim. A escrita de sinais, principalmente a literatura surda, ela parece que acabou me virando por um outro caminho, né, que a escrita de sinais ela precisa de atenção. O Brasil, assim, não tem essa acesso à escrita de sinais em então, assim, é necessário que exista um registro. A Libras é possível ser registrada e muitas pessoas nem sabem que isso é possível, como eu também não sabia lá em 2010, né. E eu creio que muita gente ainda não sabe, né. Tem algumas pessoas que sabem Libras, que que não conhecem a língua de sinais, né, em várias línguas, né, e assim, a Grafa, né, esse é um local aí, e aí é possível que o Brasil, tenha esse sistema, são 4 sistemas de escrita de sinais que nós temos no Brasil, né, e aí tem o SingWrites, que é o mais utilizado, que todo mais conhecido, que funciona bem, então qualquer língua de sinais, assim, ele consegue registrar, né, e ele é mais conhecido nas universidades, assim, eu amo o SingWrites, para mim ele é algo, assim, que na verdade, assim, em 2018, né, quando teve esse projeto com o CAS, que me incentivou. Muito interessante esse seu contato com a língua de sinais. Infelizmente, a sociedade realmente não conhece, eles pensam mesmo que a língua tradicional, o registro escrito é em português, e não sabem desse registro. Então, acaba que isso é ignorado, e as pessoas precisam estarem abertas para novos aprendizados. Dentro da literatura, de qualquer grupo, a história precisa ser registrada, é necessário esse registro. Infelizmente, né, esse processo histórico da literatura surda, apesar de ser muito antigo, as pessoas só conversavam face a face. Não tinha registro, né? Faltava esse registro. Então, historicamente, a literatura surda, ela acontecia, suas produções, nesses momentos de encontro. Agora, com a tecnologia, sim, já é possível registros através de vídeo, também escrita de sinais. A estrutura da escrita de sinais, que bom que ela foi criada, né? E aí a gente faz todo um processo de adaptação do português para a escrita de sinais. As produções, elas podem ser registradas por estratégias visuais, né? São criadas artes e registrada pelo Sign White. Eu gostaria de saber, por exemplo, o gênero da literatura, vários gêneros, né? Piada, histórias, lendas, poesias. Você, professor Rubens, por qual você tem mais interesse, mais afinidade? Qual que você acha assim mais leve? Qual que você gosta mais? Ah, de lenda. Eu memorizo. Então, eu tenho 3 filhos ouvintes, né, e eles
quando vão para a escola, que eles, no retorno para casa, a gente conversa, né, e ele me fala sobre o que aconteceu na escola, o que o professor ensinou, os mitos e lendas que ele falou. Nossa, eu não sabia dessas lendas, porque ele é acostumado com as lendas da Amazônia, né, e em Goiás não tinha muitas lendas, né, então, assim, parecia que a gente fazia empréstimos de outras regiões. E aqui no Maranhão é muito rico, assim, eu fiquei de cara com tantas lendas que esse estado possui, né. Quando eu comecei a a ter contato com a comunidade surda, eu comecei a perceber o quê? Que os surdos não conheciam as lendas do próprio estado, sabe. E assim, eu achei assim, isso me incomodou um pouco, porque o Maranhão precisa incentivar as lendas, né, porque é bem diferente de Goiânia e do Maranhão, a cultura, o ensino de base, né. Então assim, o ensino de base não deu essa acessibilidade, não acessibilizou as lendas para os surdos, para as crianças surdas. E aí, quando eles foram ficando adultos, eles não conheciam. E ele perguntava, né, por exemplo, sobre uma lenda famosa que tem no Maranhão, que é a Ana Jensen, né. E assim, o sinal é esse, Ana Jensen. Mas antes ele não tinha um sinal, sabe. E aí eu fui perguntar para os surdos, e eles nem conheciam a história. E aí eu expliquei a história, contei como era, também algumas outras lendas, e ele perguntava o sinal das outras lendas, e ninguém não tinha um sinal ainda. E aí quando ele se uniu no projeto, né, da UFMA, né, UFMA, que é esse sinal, eh, os professores, né, um professor que tem esse sinal, uma professora, desculpa, ela é uma professora, a Nilza, ela é professora da FMA, ela me convidou, né, para esse projeto de escrita de sinais dentro da escola bilíngue, né. E aí o sinal da escola bilíngue é esse, que é uma escola bilíngue do Maranhão mesmo, né. Isso foi em 2019. E aí, quando eu estava junto com a professora surda, né, que é um professor, desculpa, o nome dele é Mai Mike, é o professor Mike, esse é o sinal dele, e nós 2 juntos, né, fomos para uma outra instituição, que era também uma escola bilíngue, na verdade era a mesma que ele já tinha trabalhado, e aí eles começaram a ensinar sobre a escrita de sinais. E aí ele usava as lendas, ele usou as estratégias, e ele percebeu que os surdos não conheciam essas lendas, nem os adultos, nem as crianças, os surdos jovens. Ele falou assim que, assim, nós precisamos o quê? Porque quando você perguntou quais você gostaria, o professor Carlos me perguntou sobre o que eu gostei de poesias, né, sobre gêneros textuais, sobre lendas, né, ou cordéis, e, assim, são vários, né, os gêneros. E, assim, eu não tenho um preferido, na verdade, porque, assim, aí o Maranhão precisa incentivar que os surdos conheçam as lendas, né. Então eu aproveitei o quê? E peguei essas lendas do próprio estado para poder, porque, assim, foi uma estratégia que eu criei materiais didáticos para ajudar, né, principalmente nesse projeto de disseminar as lendas, e aí foram criados alguns livros, né, principalmente aí sobre a lenda. Ótimo, esse projeto que você desenvolveu realmente é muito importante. Realmente, infelizmente, os surdos não conhecem muito, até porque as famílias são ouvintes, são oralizadas, e os surdos, de fato, têm pouca acessibilidade ou quase nenhuma. E aí, como não tem acessibilidade, né, eles têm uma dificuldade da leitura com o português, e precisa mesmo, a literatura sinalizada, o Sanuite, é muito importante ser disseminado desde da escolaridade do ensino básico, fundamental, até a vida adulta. E é possível ler
essas literaturas na escrita de sinais. E ajuda também na comunicação. O surdo pode pegar o livro, ler, eu acho muito importante. Esse projeto, essa proposta é muito importante. Então, você me explicou que você tem 3 filhos ouvintes e eles estão acostumados com a literatura e já vivem essa experiência dentro da escola. Hoje, você é professor dentro de uma escola bilíngue. Eu queria saber a sua opinião sobre a literatura surda, a literatura sinalizada. Como que ela ajuda, por exemplo, na questão dos valores humanos e sociais, na aquisição de autoestima, em vários aspectos culturais? Como a literatura ela pode ajudar a comunidade surda a se desenvolver enquanto ser humano? Então, eu quero mostrar como que a gente está aproveitando. Este livro aqui, A Lenda da Manguta. Estão vendo? Bem, eu queria aproveitar e falar aqui para o Carlos que nós temos trabalhado na tradução. Você sabe, é um trabalho árduo, né? O trabalho de traduzir. Então, segundo passo desse trabalho, a organização para criar esse material e publicar, para nós podermos distribuir para as escolas. Nós temos também um terceiro passo, que é a questão universitária, para que os surdos possam perceber, nós possamos apoiar esse trabalho também no ambiente universitário. Nós trabalhamos com escola bilíngue, e eu gosto de aproveitar isso, né? Aproveitar esse contato com os alunos da escola, para que eles possam, nesse contexto, aproveitar os diversos gêneros literários que a gente possa apoiar eles, né? Comprovando para eles que existem diversos tipos, diversos gêneros. Primeiro, a questão linguística, né? De língua mesmo. A criança cresce, ela precisa adquirir esse conhecimento em língua de sinais. Como exemplo, não é assim ensinar português. Português é L2. Como é que ela vai aprender Libras? Ela precisa aprender Libras, a base da língua, né? Por meio deste material, desses livros, vocês podem ver aqui, ó. Estão vendo? Está o texto escrito de sinais, mas tem também o desenho, esse apoio visual, a ilustração junto. Então, a questão da imagem, do apoio visual, eu compreendo, é um foco de pedagogia, né? Da questão de letramento visual mesmo. Então, este foco da visualidade, ela é importante para Libras, para L1. É importante nós contextualizarmos isso na questão da literatura. Toda literatura é contextualizada e a criança ela vai percebendo, ela vai aproveitando esse aprendizado visual da escrita de sinais, desse registro, dessa leitura visual. Isso é um primeiro passo com relação ao L1, que é a Libras aqui no Brasil, né? Um segundo passo é o desenvolvimento cognitivo. Bem, mas como assim? Como nós vamos trabalhar o desenvolvimento cognitivo? Bem, questão de perguntas. Por exemplo, lá na escola nós temos um aluno que vai perguntar. Exemplo aqui, pegar o livro. Bem, essa imagem aqui, vocês estão vendo? Perceberam? Eu faço pergunta para as crianças. Qual é o sinal desse personagem? Vocês conhecem quem é essa pessoa? E este aqui? Qual é o sinal deles? Onde é que eles estão? Por quê? A ilustração, ela mostra essas pessoas surdas, essas experiências que elas vivem, que ela lá neste local ali, e as crianças conhecem esse local, essa praça, né? Elas conhecem esse ambiente e elas, pela ilustração, elas já vão conhecer. E eu vou perguntar, qual é o sinal? Onde é que eles estão?
Ah, e elas vão mostrar, é aqui, esse sinal, e elas vão mostrar o sinal da praça, né? A questão da parada de ônibus, né? O sinal, onde é que eles estão? Ah, esse sinal, esse tem essa variação também. Às vezes eles não conhecem, então tem a escrita de sinais. Eu não preciso só ensinar totalmente, porque por meio da escrita de sinais, desse registro, eles podem ver. Eles podem se desvincular da ilustração também, porque aí a escrita de sinais, essa visualização já dá esse apoio para eles, essa leitura, e eles vão compreendendo e desenvolvendo cognitivamente também, né? Que vai desvinculando essa interdependência, né? Ele não vai ter mais essa dependência o tempo todo da visualidade, da imagem, da ilustração. A língua de sinais, a escrita de sinais traz essa interdependência. A questão cultural própria do surdo também, né? As histórias surdas, as experiências deles. Por exemplo, eu vou perguntar, e a Ana Jensen, o que vocês sabem dessa história, desse personagem, da história dela? Vocês sabem que tem uma grande influência no Maranhão, essa pessoa faz parte da cultura da nossa região? E o surdo não sabe, e o surdo vai aprendendo a questão cultura do próprio Maranhão, da sua região, e vai valorizando essas questões culturais do próprio estado. Então, essas narrativas, essas histórias, elas também ajudam nesse desenvolvimento cultural. São diversas coisas. Também vai aprender o português, porque ela vai comparar. Ela vai comparar a escrita de sinais, vai ler, vai compreender, vai conseguir ler esse texto em escrita de sinais, na língua dela em sinais. E depois ela vai ver o português, né? E neste contexto ela vai também aprendendo. Não é só sinais soltos, voando ao vento, coisa aleatória. Não, é um contexto, isso vai fazendo sentido. São estratégias, né, são estratégias em termos sequenciais, né? Vai tendo uma sequência de aprendizado, né? Elas têm uma destinação, uma sequência didática, né? As questões de sequências didáticas, elas são importantes neste apoio, na questão do aprendizado dentro de um ambiente escolar. O ouvinte vai ouvindo português, vai aprendendo, também vai caminhando nesses dois mundos, né? Na questão intersemiótica de um lado e do outro. E vai aprender muita coisa, gente, é muita experiência. E por isso que eu entendo que nós sim temos que aproveitar dessas narrativas, né? Para poder de um seminário, como no simpósio, né? Que a gente traz essas informações em simpósios, né? A gente quer apresentar também essas histórias, esses temas no próprio simpósio. O Carlos me perguntou, por exemplo, sobre a minha experiência na escola bilíngue. Como é que eu trabalho literatura em Libras lá, as questões narrativas? E eu aproveito, eu também convido pessoas para simpósios, para aproveitar para ensino da escrita de sinais, né? Então, vai ter agora, do dia 15 ao dia 18 de julho, gente. Vai ter um evento, vai ter um seminário, um simpósio sobre palestras com foco na escrita de sinais. E como que a gente pode usar isso? Em que contextos, em que mundos que a gente pode levar essas... Como que essas pesquisas são feitas em mais de 60 países também. A gente vai trazer essas informações, né? Para contextualizar, para ligadas com a literatura, para promover o aprendizado. Então, é algo muito interessante vocês poderem participar nesse simpósio também. Eu gostaria de aproveitar para registrar a participação nesse simpósio. Muito obrigada. Então, eu queria saber como foi esse seu contato na escola, enquanto criança, com os livros, essa alfabetização, esse registro. Não tinha nada em escrita de sinais, somente em português. E a proposta do seu projeto é fazer esse registro, disseminar essa informação em Libras, em escrita de sinais. Isso é de uma importância tamanha.
Isso é muito valioso para a criança surda, ela chegar numa biblioteca, pegar um livro e ver que tem essa independência para essa leitura, principalmente essa relação, ela poder fazer essa relação com o português, ela ter essa experiência bilíngue, essa parceria do português com a Libras, com a escrita de sinais. Então, essa publicação, essa forma didática bilíngue, ela é de fato muito importante. Então eu sei que vocês já têm 2 livros publicados, 2 lendas publicadas em Libras, está no White, a lenda da Ana, a história de Anna Jensen e a lenda da Manguda. Eu queria saber como que se deu esse processo, como foram as escolhas dessas lendas, a criação, o processo de criação, processo de publicação, distribuição para as escolas. Eu gostaria de saber como se deu cada processo, porque isso é uma grande referência para os surdos maranhenses. Explica para a gente como foi a organização dessas publicações, dessas obras. Olá, então eu vou aproveitar para apresentar 2 obras, tá? Esse é o primeiro. Este é o segundo, já apresentei antes. Então, eu vou explicar um pouquinho. Em 2013, 2023, eu organizei, recentemente, né, organizei esta obra. É uma lenda, e o nome é Manguda. Manguda. E o sinal é este. A lenda da Manguda, famosa aqui no estado do Maranhão. Eu comecei primeiro a organizar os sinais, né, da área. No CAS fui fazendo essa troca, né, sobre os sinais, e não tinham. Então, primeiro eu fui organizando sobre os verbos, né, próprios da área. E eu aproveitei para organizar um grupo próprio no CAS, né, dentro do CAS. Foi na Universidade no Maranhão, o EMA, e esse é o sinal da universidade, e foi criado esse projeto, era um simpósio, tinha bastante pessoas, nós convidamos os surdos da associação, né, então tinham vários surdos do Maranhão, né, tem várias associações também de surdos, né, também tem vários professores de universidades que vieram, foi um público bem grande até, né, e aí os palestrantes tinham um tema importante que eles utilizaram, que era a escrita de sinais, e também e eles validavam, né, a escrita de sinais, né, porque é muito importante a validação. Porque, assim, os surdos falavam sobre os sinais, por exemplo, da manguda. Qual que é o sinal da manguda? E na resposta dele, ele tentava inventar, e algum outro surdo que não participava da comunidade não sabia do que se tratava. Então, assim, um surdo cria o sinal e os outros não conhecem. Então, é bom que nesse congresso é bom utilizar os sinais para que os surdos, para saber se eles
eles vão aceitar, se vai ser um sinal que vai ser validado pela comunidade surda, né. Então foi um trabalho incrível, né, na UNB, foi esse é o sinal da UNB, foi um grupo lá de pesquisadores que, assim, que fizeram, assim, era um líder, né, é o Messias Ramos, é isso? Messias Ramos, ele, esse é o sinal dele, né, e ele trabalhou nessa como mestrado, doutorado, né, com o tema de registros, né, de sinais na área de aliás, de terminologias, né, da escrita de sinais, né. E e também é como aqui no Maranhão a gente estava fazendo esse simpósio, né, esse congresso que também tinha a ver com, terminologias e também sobre sinais de lendas, né, da literatura surda, né, literatura em línguas de sinais. E aí começaram-se a fazer um sinal e o pessoal ficava fazendo tipo uma votação para saber qual que é o sinal escolhido, qual que eles iam gostar mais, né. Eles também colocavam no YouTube, ficou registrado no YouTube, aliás, desculpe, esse congresso foi muito legal, se vocês quiserem ver depois, é legal também. E também sobre os vocabulários que não tinham, né. Ele falou: "Como que eu vou organizar esses vocabulários na escrita de sinais, ou também algum vídeo que eu tiver que gravar", porque não tinha isso, era um passo importante que a gente tinha que fazer, principalmente em questão às terminologias, né, dos sinais aí. E também tinha esse outro momento que era o grupo que tinha a interação, né, com os tradutores e intérpretes. Por exemplo, eu fiz aí um texto, inventei um texto, escrevi esse texto, e quando o livro ficou pronto, né, foram vários textos que foram criados, e aí como que seria sinalizado isso? Teria o vocabulário suficiente, as terminologias, quais são os contextos dos sinais que a gente ia escolher no momento de fazer a tradução, né, então era legal que fossem feitos juntos, né. Então, como o professor Carlos também participou, né, do nosso grupo, e a gente discutia, né, qual seria a estratégia melhor de tradução para registrar os vídeos, né. E aí depois, um terceiro passo foi o registro de sinais, a escrita de sinais. Foi um desafio, né, e aí ele tinha que vir junto com os desenhos, para ser tipo um apoio no momento da leitura, porque o apoio era os desenhos tinham a sinalização, né, eram os desenhos que tinham os desenhos dos sinais, e assim, é um pouco difícil, é um desafio, porque os meus desenhistas não têm essa prática de desenhar os sinais com as mãos, né, por isso eles não têm muito contato com a língua de sinais. Por exemplo, os desenhos desse livro, foi um surdo que fez, né, e o sinal dele é esse, o Fábio, o Fábio Selim, é isso? Desculpe. Celani, o sinal dele é esse, e ele é de Brasília, né, e ele é um surdo que interagiu com a gente bastante por vídeo, fizemos várias videochamadas, né, para mostrar, né, como que seria o desenho, para juntos a gente conseguir criar os desenhos em língua de sinais, para que ficasse bastante visual e se conectasse com a escrita em libras, né. Então os desenhos e a escrita de sinais foram algo, assim, que foi feito passo a passo. Quando ficou pronto, a gente fez aqui, organizou um outro os desenhos, né, foram organizados, né, como se fossem acompanhando os textos do português, né. Então, tinha o texto do português, a coluna do Sing Rights, da escrita de sinais, e, os desenhos tinham que ficar tudo ali organizado numa página, né, para que ficasse e aí tinha outros trabalhos também que iam feitos, consecutivamente, né, e quando isso ficou pronto, o diagrama, ele
foi arquivado, né, foi editado e foi um Teve a edifograma. editoração dele, né, foi para Isso, editoração e editoração. foi enviado. Isso, obrigada. E aí, quando foi para lá, né, que ficou tudo pronto e a publicação foi feita, nós fizemos as distribuições nas escolas, né, e foi numa escola bilíngue aqui do Maranhão, né, foram em 2, na verdade, o CEL e o Instituto, o CLL, o de São Luís. Ah, desculpa. É o Instituto de São Luís aí do Maranhão, é a capital do Maranhão, São Luís, esse é o sinal. E aí era uma escola bilíngue, né, e também numa escola é um instituto, né, em Imperatriz, é uma cidade do Maranhão, é isso? Imperatriz, certo. E aí também foram distribuídos numa escola bilíngue de Imperatriz, né, foram enviados vários exemplares para essas escolas, e assim, e para resumir assim, né, porque eu havia esquecido de explicar antes sobre as pessoas que participaram, né, então eu digitei, né, também criei os textos, né, e aí teve algumas outras pessoas, eles são surdos, né, são aí do estado do Maranhão, e são vários personagens surdos aí desse livro, né, que eles foram criados para conseguir desenvolver a história. Então os personagens são todos surdos. E eles têm um que já é falecido. Esse aqui era um velhinho, né, ele já tinha idade avançada, e o nome dele é o Telasco, é isso? É o sinal dele é esse aqui, e ele é um líder aqui, né, da comunidade surda, e ele morreu no ano de 2011, né, e eu não estava aqui, eu não cheguei a conhecê-lo, a encontrá-lo, né, mas os surdos têm uma admiração por ele, um amor por ele nunca é esquecido, porque ele trabalhou muito, lutou muito para criar associações, para disseminar a comunidade surda, né, então, assim, ele é um líder, então por isso que ele foi retratado, ele não vai ser esquecido pela comunidade surda do Maranhão, por isso ele está registrado, né, e é bom falar dele para as crianças surdas, que tinha esse líder, que ele lutou pela comunidade surda, que ele existiu, que ele é uma referência, né, de poder, assim, de que o povo surdo pode, né, daqui do estado do Maranhão é muito importante. Então eu escolhi alguns surdos, assim, que que já fizeram parte da literatura, ou por que eu escolhi os surdos que já teriam parte da literatura, né. Então tem uma professora, a Raquel, Raquel Sutton Spencer, esse é o sinal dela. Ela é uma pesquisadora com foco em literaturas de língua de sinais, né. E aí ela me explicou muita coisa importante sobre a literatura, sobre livros, né, e sobre autores, né, que eles são referências, né, ou se é uma literatura própria da comunidade surda, se é uma literatura, criativo, né, como que os surdos, criavam suas histórias, se é uma literatura em libras ou adaptada. Então, assim, eu escolhi a literatura em libras, mas pode ter literatura surda que está dentro da libras, né. Então, assim, o que é importante principalmente é que a literatura surda e a literatura em libras entregue valor, entregue, para o povo surdo muito valor. Ótimo, muito obrigada por essa resposta, por essa explicação. Esses livros de literatura surda, de literatura sinalizada, essa estratégia visual
Isso é uma referência, principalmente quando tem personagens surdos. Porque o surdo precisa de modelo, ele precisa se reconhecer nesse outro personagem surdo, ele precisa saber das pessoas que foram importantes para a comunidade surda. E essa publicação, assim, é fantástica, muito importante para o conhecimento. Gostei muito da sua explicação. Bom, agora você me explicou que demorou, foi um processo muito demorado, né? Essas publicações, me explicou cada detalhe. Os desafios, as barreiras, os problemas. Por exemplo, eu acredito que deve ser muito difícil por exemplo, conseguir verba para a distribuição dos livros para as escolas, como você fez. Como que você conseguiu isso? Bem, realmente parece um desafio. Só Deus mesmo na causa me ajudando nesse processo, né? Por exemplo, este livro, As Histórias de Anna Jensen, eu comecei ele sozinho. Era um desafio para mim. Eu estava apaixonada, eu queria fazer isso, desenhar as ilustrações, os trabalhos dessa lenda. Eu ficava admirada, imaginando, mas como? Como que eu vou adaptar essa lenda para uma escrita de sinais? Eu sou meio cara de pau, né? Então eu fui de atrás do autor. Pô, podemos fazer uma parceria? Tu me ajuda aqui? Eu tenho essa ideia. Eu, né, eu não sou um autor famoso nem nada, mas eu tenho essa ideia. Então, bem, vocês estão vendo aqui, né? Para olhar mais claro. Então, aqui está o Beto e a Nádia Nicásio, né? Que são os autores desse material. Então, eu fui lá e daí eu fui junto com eles para poder fazer esse processo de tradução de todo o material. Os vídeos, as ilustrações, né? Então, além da Diana Jensen, não é só questão de vídeo, né? Ela é uma animação, tem esse processo de animação para 3D, de HQ, né? Para que fique mais claro todo esse processo, printar essas imagens, para fazer esses recortes das cenas, para que pudesse ter essa sequência, esse contexto, essa leitura visual junto com a escrita de sinais, para que fizesse sentido nessa sequência. Então, não é só o autor sozinho, só o Beto, né? Foi todo um processo adaptado para esse novo material para escrita de sinais. Mas eu precisava do apoio deles, eu precisava da liberação para poder publicar esse material. E nós tivemos muita sorte. Porque aqui na reitoria, né? O reitor aqui, a pessoa do reitor aqui da nossa universidade, da UFMA, esse é o sinal dele, né? Então, aqui da UEMA, Albra. Ele é sobrinho, né? Tem a pessoa, o sobrinho do reitor aqui, né? Eles explicaram. O Telasco, né? Como eu expliquei antes, ele morreu em 2011, certo? Eu fui na reitoria e o reitor, ele é sobrinho. Ele era sobrinho do Telasco. Então, ele conhecia essa história, ele percebeu, ele viu esse livro e ele lembrou de toda essa questão, né? Mas não estava pronto para publicar nem nada, mas ele sentiu um orgulho dessa história e ele atopou essa parceria, essa parceria de ser feito com a nossa instituição e o material que nós tínhamos e fazer essa adaptação para publicar. Né?
E isso foi, a gente conseguiu, então, 1000 exemplares, né? Fez esses 1000 exemplares nessa primeira tiragem, né? De forma bilíngue. Colocando, e fomos divulgando, fomos distribuindo esse material nas escolas bilíngues, nas outras escolas inclusivas, né? Para histórias de escolas de referência, que era o material. E a gente conseguiu, então, porque a gente entende que teve muita sorte, muito apoio com a ajuda desse pessoal para o material da Ana Jensen. Já para a Lenda da Manguda, esse é o sinal, lembram? Foi diferente. Já foi um material que nós fomos com a editora, já fomos lá na instituição, nós recebemos uma verba, né, da FAPEMA, que é uma fundação, né, que esse é o sinal da FAPEMA, que é a fundação de apoio aqui. Então, nós fizemos um edital, entramos no edital, passamos, entregamos lá toda a documentação, né? Fomos aprovados, organizamos toda essa documentação e conseguimos finalmente uma verba para bancar o desenhista, ilustrador e todo o material de editoração. E depois, então, a gente também distribuiu nas escolas o material. Esse é um outro material, é um outro livro. Nós temos agora a proposta de um terceiro livro. Nós estamos esperando, né, uma inspiração divina também, mas a cara de pau a gente continua tendo para tocar adiante. Eu ia mesmo te perguntar, você já tem 2 publicações, e agora, quando que você vai conseguir publicar, organizar um novo projeto? Você já organizou, né, esse projeto, e quando sairá uma nova publicação? Bem, nós estamos torcendo, né, que no próximo ano, em 2026, né, 2024, agora, próximo semestre, no segundo semestre de 2024, né, que nós já tenhamos, então, uma nova publicação do livro. Estamos torcendo por isso. Mas antes nós estamos organizando, já estamos com os contatos, né, com os ilustradores. Eu estou bancando meu próprio bolso, gente. Neste momento, a ilustração está sendo tudo bancada, né? Tem esse desafio. Está faltando também organizar a questão de escrita em sinais, estamos nesse processo, nos ajustes finais para a escrita de sinais, para essa tradução. E eu preciso de apoio também na questão do revisor, né? Porque isso também a gente precisa, né, desses profissionais. Precisa de um revisor surdo, que sejam professores, né? Bem, eu já aproveitei, é importante, nós temos essa parceria, né? Que é o Igor, né? O João, né? O João Paulo, tá? Então, o sinal do João Paulo é esse aqui. E a professora Débora, né? Que é professora da UFSC também, né? A gente tem a parceria com eles e esses dois estão apoiando na questão da revisão do Sunwrite. Na verdade, o tema deste novo livro é a história da cobra grande, né? São das lendas. É difícil, algo mais ou menos. O tema é mais ou menos esse aqui, ó. A serpente, né? É a história da serpente encantada, que é própria de Alagoas. São Luís. Num bairro aqui, né? Bairro de São Luís. O tema desse livro, a história da serpente encantada, né? Esse vai ser que é uma ilha, né? Uma das ilhas aqui, esse é o sinal para a ilha. E a serpente, a lenda da serpente encantada, por isso ela faz essa volta aqui, né? Por causa ela é muito grande, ela vai fazendo essa volta na ilha, né? Ela rodeia e vai contando essa história, como é que isso acontece, né?
quando ela está dormindo, essa serpente, de repente ela vai colocando, o tempo vai passando, ela vai ficando maior, né? Sendo que depois de muitos anos ela vai acordar um dia e ela já está presa na ilha, e aí mais ou menos a ilha vai se desfalecer, vai se desdobrar, vai se colocar, mas isso é uma lenda, né? Vocês têm que esperar, nós estamos registrando, estamos fazendo Starwrite, com o apoio de surdos, eu estou super ansioso para nós podermos distribuir, e isso logo vai acontecer, né? Eu também estou ansioso. Estou torcendo por essa publicação. Tem uma outra história que é uma homenagem, né, à Valéria Sutton, ela é da Inglaterra, né? E aí ela também utiliza Sing Rights, e é uma homenagem para ela, porque a gente ainda estamos preparando, né, em Sing Rights, né? E isso já vai demorar um pouco mais, pode ser que para o ano de 2025, mais ou menos, ou 26, não tem nada muito certo, né? Ainda estamos aí pensando, mas está tudo em andamento. E aí você vai organizar cursos de formação nessa área de escrita de sinais? Por exemplo, combinar no futuro de distribuir essas obras? Então, tem alguns críticos, né, porque aqui os livros e as publicações, né, é meio difícil você conseguir esse apoio, conseguir entregar nas escolas, né, porque, assim, por exemplo, esse livro aqui, foram 300 exemplares, né, distribuídos para uma determinada escola, eram 2 escolas, na verdade. E aí falta que isso seja distribuído para mais lugares, né, então é necessário bastante esforço, que também apoio do MEC, verbas do governo, para que isso possa chegue a mais lugares, né. Só que a gente não pode ficar apenas esperando, temos que trabalhar e lutar muito para que isso aconteça. É bem importante, né. E tem um objetivo que eu quero fazer um curso de Singwrite sim, né. Ele disse que acho que em 26 mais ou menos, 25 em 25 dias mais ou menos, aqui no mês de junho, passados, né, ele foi o final do curso de Sing Rights, né, com foco aí para os surdos, né, e aí ficou no YouTube também gravado, né, e assim, foi o primeiro grupo desse curso de Sing Rights, eu fiquei bem orgulhoso disso, e eles eram surdos, né, e aí foi tudo relacionado com a Ana Jensen, e aí foi a leitura, foi a distribuição do material, assim, foi bem legal, os surdos adultos que participaram, eles gostaram, conseguiram ler, né, e quero aproveitar e conectar, né, já que esses livros já estão publicados, né, a literatura surda, para ajudar nos cursos, para que haja mais compreensão da escrita de sinais, e principalmente também nas escolas bilíngues, né, e também como criar estratégias de distribuição, e também como incentivar os surdos a utilizarem a escrita de sinais. É necessário, porque, assim, parece que não tem muito interesse, e falta cursos focados nisso para a comunidade surda. O Brasil todo ainda é muito carente desse tipo de ensino, né. Então eu estou focando muito no surdo. E aí depois vai ser com os ouvintes. Primeiro eles esperam, o que para mim vale mais são os surdos nesse momento. Verdade, eu concordo, porque às vezes a gente precisa criar, organizar, mas a gente precisa de parcerias. É verdade. A gente organiza, produz, mas a parceria também é muito importante. A parceria do MEC ou empresas privadas, universidades. Essas parcerias precisam incentivar essas discussões, essas reflexões, levar a literatura surda sinalizada, também a escrita de sinais. Esses projetos são muito importantes para os surdos.
Você mostrou essas duas obras, agora eu quero perguntar sobre os personagens, perguntar para as pessoas dessa live. Vocês estão curiosos para saber onde vocês encontram essas obras de forma gratuita? Hoje eu vou dar uma dica aqui especial para quem está assistindo essa live. Você consegue acessar os 2 livros pelo site do Librando. Eu vou pedir para a Michele projetar na tela, por favor, o site Librando. É possível, Michele? Você poderia colocar também o link para quem está participando acessar diretamente, ou vocês podem acessar de outra forma aí, pelo Google, acessar o link. Digita no Google, Librando, e aí já vai abrir direto o portal. E aí você consegue acessar as obras em PDF. É possível baixar também, levar para as escolas, projetar diretamente na escola. Vocês conseguem abrir o link e aí visitar o projeto do professor Rubens, todo esse projeto maravilhoso que ele acabou de explicar. Eu vi aqui que tem 2 perguntas já. Vocês conseguiram criar algum curso de formação com professores com esse material? Com esses livros publicados, já conseguiram curso de formação? Sim, conseguimos. Esse aqui, da Ana Jansen, né? Como eu já expliquei algum tempo atrás, no dia 25 do mês de junho, foi o final do curso, com base na escrita de sinais, básicos de escrita de sinais com foco nos surdos, né, e ele começou no mês de março, e foi até o dia 25 de junho. E aí foram 180 horas de curso, né, e tinham professores surdos também participando do curso, tinham de várias universidades, mas assim, não era obrigatório que tivesse, com o ensino médio o pessoal já conseguia participar, não precisava ser bacharel ou estar no ensino superior. Mas assim, esse da Ana Jansen, ele deu bastante estratégia para eles conseguirem adquirir a leitura de sinais e foi muito bom, foi um apoio, também ficou registrado no YouTube. Clamelist, é isso? Playlist, desculpa, está na playlist do canal do Rubens, né, lá no YouTube, e aí ele tem todos o curso da Ana Jansen. Se você estiver interessado, vocês podem dar passar lá, assistir, tem bastante materiais didáticos lá gravados também. Eu achei importante essa pergunta, porque eu vou te contar uma experiência minha. Eu tenho aqui na UFJF uma disciplina de escrita de sinais, e o que aconteceu? Eu emprestei um livro e o aluno veio me falar depois que aprendeu, aproveitou, criou estratégias para ele ter contato com a escrita de sinais através do livro. A disciplina de literatura surda, a gente sempre distribui e usa esse material como apoio. As 2 obras eu já aproveitei para levar para a sala de aula, para discussão, para apresentar, né, estratégias de tradução, a escrita de sinais também. Eu já usei essas 2 lendas para a formação de professores e foi muito interessante.
Nossa, eu fiquei muito feliz em saber disso, tá? Tô, assim, orgulhoso de saber que você usou. Aqui o grupo de alunos gosta demais de lenda, eles não conheciam, não, essa história, as lendas, e eles acharam muito interessante. E aí eles passaram a conhecer também a escrita de sinais, foi muito importante para ampliar esse conhecimento, divulgar. Agora eu tenho uma outra pergunta aqui. Eu já tive a oportunidade de te conhecer na cidade de Brasília, professor Rubens. E aí, você já teve a experiência de levar esse projeto de escrita de sinais, essa proposta, para anos iniciais do ensino fundamental, de primeiro ao quinto? Sim, sim, já tenho. E no ano passado, 2023, eu comecei a trabalhar em escolas bilíngues, né, aqui em São Luís, e eu comecei com crianças, e do primeiro ao quinto, né, e aí a gente utilizava esse livro da Ana Jensen, né, foi bem bacana. E nesse livro a gente deu aí para eles, né, para ficar na biblioteca da escola mesmo, sabe, para usar de estratégia, didática, também os desenhos que tem em língua de sinais, também sobre os vídeos, né, que ficaram lá gravados, né, sobre as lendas, e esse livro se conecta com o visual, né, para as crianças verem os livros, assistir também o que ficou registrado lá no canal, e depois mostrar o livro, para que fique assim, para que eles peguem mais afinidade com o material. É muito bom para o desenvolvimento visual da criança. Eles começam a perceber com mais facilidade as coisas, porque eles ainda não têm muito conhecimento da gramática, a gente não ensina para eles a escrita de sinais em si, é mais é tipo uma brincadeira, sabe. É mais lúdico. Isso. É mais lúdico para que eles tenham mais aquisição da gramática, inclusive, né, com o objetivo para que depois, futuramente, eles consigam compreender a Libras escrita, né, quando estiverem nas séries eh, mais acima. Muito importante essa adaptação. Ótimo, nossa, que bate-papo prazeroso, mas infelizmente nós já extrapolamos o tempo e precisamos finalizar. Agora eu quero te agradecer, professor Rubens, pela participação, por você ter aceitado o convite, ter trazido para a gente todas as explicações, esses anos todos de experiência. Nossa, que contato maravilhoso! Eu estou muito orgulhoso e cada vez mais admirado. Muito obrigado. Eu queria saber se você quer fazer algum complemento. Eu quero agradecer apenas, né, principalmente aí também os intérpretes, né, que fizeram, né, a Cris, a a Marcela e a Fran. E também o pessoal fez a voz aqui, né, não mostraram a cara aqui, mas teve intérpretes que fizeram esse trabalho, né, e é muito importante também. Muito obrigada aos intérpretes, também a Michele, que foi ela que se esforçou aqui nesse projeto do Librando, ela é maravilhosa nesse projeto incrível, né, que o Librando, estou torcendo para o Librando crescer mais e que várias pessoas procurem esse projeto e que dentro dele se desenvolvam bastante, é um trabalho muito bom para a literatura surda. Também agradeço ao professor Carlos pelo trabalho, pelo foco, né, também acompanho o seu trabalho no YouTube, seus projetos da literatura, assim, eu fico muito admirado com o seu trabalho e torço por você e pelo seu desenvolvimento. Também quero parcerias futuras com vocês, tudo em prol da literatura surda, para que isso seja disseminado por todo o Brasil. Muito obrigado, professor Carlos, e fica o convite aqui meu, né, aliás, eu estou muito feliz, né, se a gente puder trabalhar futuramente em novas publicações, fica esse convite. Sim, sim, vamos combinar. Antes você me explicou sobre o seminário internacional?
Eu queria aproveitar para você divulgar esse seminário, pode ser? Então, tem o site, né? Depois, se a gente puder pôr o link aí, deixar ele anexado aí nos comentários, né? Também você consegue no Google colocar aí informação, é uma palavra de busca do simpósio. Simpósio de escrita de sinais. SingWrites, aliás. Simpósio de SingWrites. E aí vai aparecer o link, você clica lá e aí é liberado para o pessoal fazer a inscrição, né? Tanto apenas para quem quiser ver, né? Tem o certificado e também para palestrantes, né? Se você teria que gravar um vídeo primeiro, né? E aí mandando para eles, o pessoal aí vai avaliar e aí aí já colocou inclusive o link, muito obrigada. E aí você até sexta-feira você tem o prazo aí para poder enviar o seu vídeo, né, para você ser algum palestrante aí nesse simpósio, assim. E aí o grupo de pessoas que são responsáveis, né, são 3 pessoas que estão aí responsáveis por criar Valéria Adam e Valerie, desculpa, Adam Steve, né, são esses 3 que são os responsáveis, né, que são lá dos Estados Unidos e que vão estar, vão avaliar os palestrantes, né, que quiserem participar e serão pessoas de vários países, né, e o foco é na literatura surda com escrita de sinais, tá. Então muito obrigada, quer dizer, eu convido vocês a se inscreverem nesse. Ótimo. Esse simpósio é presencial ou à distância? Sim, é à distância, Ai, pela remota. internet. E os Ótimo, facilita as pessoas entrarem, participarem. A proposta é maravilhosa. Isso, por isso que vai poder fazer perguntas, né, eles estarão lá todos respondendo, vai ser bastante interação, a língua inglesa, né, e também SL, né, vai ter intérpretes de SL e também pode ser que tenha intérpretes. Vai ser muito bom para vocês vão gostar, tenho certeza, é bom participar, vai ser 10. Ótimo, muito obrigada, professor Rubens. Obrigada ao Librando pela oportunidade maravilhosa desse encontro. Agradeço a todos vocês. E agora eu vou pedir a Michele para colocar o site do Librando. Você acha que é possível? Ou o link? Então, vocês viram o site, a imagem do site que está sendo apresentada aí agora. Tem o link da lenda de Anna Jensen e a lenda da Manguda. É fácil, você clica no link e aí pode aparecer o PDF. Você pode baixar, é possível. É possível ler também tranquilamente, um momento prazeroso. Aproveita a oportunidade, gente, para conhecer as lendas. Ótimo você ter mostrado o site. Também tem outros livros, o Feijãozinho Surdo. Tem uma lista de livros temáticos aí, valorizando a comunidade surda, as produções literárias sinalizadas. Tem várias publicações escritas de sinais. Eu convido vocês para aproveitar, entrar no site, conhecer a plataforma Librando. Tem livros específicos aí de Sign White. Então, aproveitem para entrar no portal.
Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a nossa live, participando. Eu torço para que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu torço para vocês, para a gente se encontrar em outras lives, em outras oportunidades também. Uma boa noite a todos, um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, boa noite.